Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A união de todos os cristãos. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos ver o último vídeo falando sobre esse documento, sobre ecumenismo, Decreto Unitatis Redintegratio, do Concílio Ecumênico Vaticano II. Vamos encerrar hoje essa caminhada. E aí a gente está vendo essa parte aqui que fala das igrejas separadas do Ocidente, E aí a gente vai ver aqui o número 21, o estudo da Sagrada Escritura. Número 22, a vida sacramental. Número 23, a vida com Cristo. Número 24, a união entre os irmãos separados. Bom, gente? Então vamos aqui ao o primeiro tópico de hoje, que é o estudo da Sagrada Escritura. O amor e a veneração e até mesmo o culto das Sagradas Escrituras entre nossos irmãos leva-os a se aplicarem com constância ao estudo do livro sagrado. O Evangelho é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Invocam o Espírito Santo e buscam a Deus que, como acreditam, lhe fala nas Escrituras, em Cristo, prenunciando pelos profetas e encarnado, como palavra de Deus. Contemplam a vida de Cristo em sua caminhada e tudo que é divino, mestre, fez e ensinou a salvação dos seres humanos, especialmente aos mistérios de sua morte e ressurreição. Os irmãos separados, entretanto, ao afirmarem a autoridade dos livros sagrados, têm uma concepção diversa da nossa, no tocante às relações entre as Escrituras e a Igreja. Na Igreja, a fé católica reconhece especial autoridade do magistério autêntico na interpretação e pregação da palavra de Deus escrita. No entanto, as palavras sagradas são extremamente importantes para o diálogo com um instrumento colocado na poderosa mão de Deus para conseguir a unidade que o Salvador oferece a todos os seres humanos. Pois é, irmãos e irmãs, a grande diferença entre nós, católicos, e os irmãos separados, protestantes, evangélicos, é que nós temos o magistério da Igreja, que tanto eu falo aqui nesse canal, Aqueles rodapés da Bíblia Pastoral, as introduções, de vez em quando eu coloco aqui, gente? As explicações. Vocês veem que quando eu vou falar o Evangelho de domingo, tem aquela reflexão do Deus conosco, Quem acompanha o nosso canal há mais tempo já sabe, como é que é. Então, tudo isso é magistério da Igreja, irmãos e irmãs. Inclusive, esse documento que eu estou falando aqui para vocês é o magistério da Igreja, Mas eles já não têm nada disso. Eles já seguem por uma outra caminhada, por uma outra interpretação da palavra. Cada igreja,
interpreta a palavra de Deus ao seu jeito, à sua maneira, indo por um outro ponto de vista, né? Seguindo por outras primícias que não são as nossas. Então, há uma diferença de interpretação da palavra de Deus, né? Então, vamos ver aqui o número 22, a vida sacramental. Quando conferido de acordo com a instituição do Senhor e recebido com a devida disposição de alma, o sacramento do batismo incorpora de fato a pessoa a Cristo, crucificado e ressuscitado, e a regenera para a participação na vida divina, segundo o que diz o apóstolo. No batismo fostes sepultados com ele também fostes ressuscitados, pela fé na força de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Né? O batismo é, por conseguinte, um vínculo sacramental de unidade, unindo todos os que foram regenerados a ele. Mas o batismo é também um simples começo, que tende à consecução da plenitude da vida em Cristo. Assim, o batismo está ordenado à profissão da fé integral, a plena incorporação na instituição da salvação, segundo a vontade de Cristo, e, finalmente, a participação na comunhão eucarística. As denominações eclesiais separadas, embora não estejam unidas conosco, segundo a unidade plena, radicada no batismo, e embora acreditamos, sobretudo pela falta do sacramento da ordem, que não tenham conservado integralmente a substância do mistério eucarístico, ao celebrarem a Santa Ceia, fazem efetivamente memória da morte e da ressurreição do Senhor, manifestam pela comunhão a vida de Cristo e testemunham esperar a sua vinda gloriosa. Por isso, a doutrina a respeito da ceia do Senhor, dos outros sacramentos, do culto e do mistério da Igreja, deve necessariamente ser objeto de diálogo. Então, é isso aí, gente. Tem alguns sacramentos que as igrejas protestantes, elas até dão valor. Um desses sacramentos é o batismo, né? A gente vê que a maior parte das igrejas protestantes que a gente conhece, todas elas têm o batismo para você entrar na igreja, né? Agora, a ceia do Senhor, ela é uma memória do sacrifício de Cristo na cruz, né? É uma forma, né, de celebrar esse sacrifício de Cristo. Porém, há uma grande diferença entre a ceia do Senhor, que as igrejas protestantes celebram, e a Eucaristia que celebramos na Igreja Católica. Porque na Igreja Católica, nós reconhecemos que aquele pão, depois de consagrado, ele não simboliza Jesus. Ele é o corpo de Jesus Cristo. O sangue não simboliza o sangue de Cristo. O vinho não simboliza o sangue de Cristo. Não. É o sangue de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, o que se celebra ali na Eucaristia, na missa, é a presença real de Jesus, corpo, sangue e divindade ali, da presença de Cristo, né? Então, é um pouquinho de diferente na ceia dos irmãos separados, porque eles pregam uma lembrança, né? Eles dizem que simboliza. Não, mas não é simbolizar. É a presença real, né? Então, há uma diferença. Vamos ver aqui. Número 23. A vida com Cristo. A vida desses irmãos se alimenta da fé em Cristo.
é sustentada pela graça do batismo e pelo acolhimento da palavra de Deus ouvida. Manifesta-se na oração privada, na meditação bíblica e na vida familiar cristã, no culto comunitário, em louvor a Deus, que conserva, em geral, importantes elementos da antiga liturgia comum. A fé em Cristo dá frutos de louvor e de ação de graças pelos benefícios divinos recebidos e desperta um vivo senso de justiça e de sincera caridade para com o próximo e mesmo a fé viva, ativa, suscita muitas iniciativas de socorro às misérias corporais e espirituais, de educação, da juventude, da obtenção de condições mais humanas, de vida social e de consolidação da paz universal. Embora muitos cristãos não concordem com os católicos na interpretação da moral evangélica, nem proponham soluções análogas para os difíceis problemas da sociedade atual, todos concordam em querer aderir à palavra de Cristo como fonte de virtude cristã e obedecer ao preceito apostólico. Em tudo o que disserdes ou fizerdes, seja sempre no nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus Pai. Né? Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. O diálogo ecumênico sobre a ampliação moral do Evangelho pode começar aqui. Isso aí, irmãos e irmãs. O Evangelho de Cristo é a palavra final, é a palavra do Senhor Jesus, é aquilo que devemos seguir, né? Não importa se seja católico ou protestante, evangélico, não importa a igreja. Jesus é o mestre, ele é o caminho, verdade e vida, né? Vamos agora ao finalzinho desse documento, final desse nosso vídeo de hoje também, né? Número 24, para a união entre os irmãos separados. Expostas as condições em que se exerce a ação ecumênica e os princípios pelos quais se deve guiar, voltemos os olhos para o futuro. O concílio exorta os fiéis para que evitem toda leviandade ou zelo imprudente que possam prejudicar o caminhar para a unidade. Sua ação ecumênica precisa ser plena e sinceramente católica, fiel à verdade que recebemos dos apóstolos e dos padres, né? Consentânea com a fé sempre professada pela Igreja, e tende à plenitude que o Senhor deseja que vá sendo vivida no tempo pelo seu corpo. O concílio deseja ardentemente que as iniciativas dos filhos da Igreja Católica progridam em conjunto com as iniciativas dos irmãos separados, sem que ninguém coloque obstáculo aos caminhos da providência, nem prejudiquem as futuras inspirações do Espírito Santo. Mas o concílio declara igualmente estar consciente de que o santo projeto de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só igreja ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Coloca totalmente sua esperança na oração de Cristo pela igreja, no amor do Pai para conosco e na virtude do Espírito Santo. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Tudo o que se estabeleceu neste decreto foi aprovado pelos padres conciliares. Nós, em virtude do poder apostólico que nos foi confiado por Cristo, em conjunto com todos os veneráveis padres conciliares, no Espírito Santo, aprovamos, decidimos e instituímos
ordenando que sejam promulgadas estas normas conciliares para a glória de Deus. Cidade de Roma, dia 21 de novembro de 1964. Aí assina aqui, eu, Paulo, bispo da Igreja Católica. Então, São Paulo VI, está assinando aqui o documento. Tá bom, gente? Gente, para concluir esse nosso estudo aqui desse documento, a gente tem que entender o seguinte. Antes da gente pensar em ecumenismo com os nossos irmãos separados, nós temos que ver que há necessidade de haver ecumenismo entre nós católicos, irmãos e irmãs, tá? Porque, infelizmente, tem muitas devidas influências, das ideologias do mundo, tem muitos católicos que têm opiniões diversas, Tem católicos que às vezes não gostam do Papa Francisco. Isso é inadmissível. Como um católico pode ser contra o Papa? Então, não é católico, Então, existem certas divergências dentro da própria Igreja Católica. Grupos que não se falam, que não concordam entre si, Então, tem que haver essa unidade, primeiro, dentro do nosso meio católico, nosso povo se unir mais, para depois a gente pensar em ecumenismo com os irmãos de fora, tá? Dessa união deve brilhar primeiro dentro do nosso meio, fortalecer o nosso meio, para depois a gente pensar em união com aqueles que são separados da Igreja Católica, É isso aí. Então vamos pedir a Deus, vamos rezar ao Espírito Santo, pedindo que Ele possa unir cada vez mais o nosso povo católico, em comunhão com o sucessor de Pedro, que agora, nesse tempo em que está sendo gravado esse vídeo, está sendo postado, vai ser escolhido o novo Papa, Que sejamos fiéis a esse novo sucessor de São Pedro, Que ele tenha uma boa relação também com o povo de Deus, que tudo possa se unir cada vez mais dentro da Igreja Católica. Amém? Amém. Então, quero te agradecer, você que acompanhou todos os vídeos, tá? Desse documento, sobre ecumenismo. Muito obrigado pela sua atenção, seu amor às coisas de Deus, tá? E se você, por acaso, não assistiu, não tem problema, tá tudo lá na playlist, tá? Escola da Fé Cristã, Ecumenismo, tá? Você procura lá os vídeos e vai assistindo no seu tempo que você puder, tá bom? Se você quiser, tá? Muito obrigado, um abraço a todos e que o Espírito Santo nos ilumine cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.